Olá, eu sou Vânia Dalmor, aposentada como dentista, e hoje me considero uma buscadora do autoconhecimento e de meu Dharma, meu propósito de vida. Eu trouxe para vocês um tema sobre conflito e paz, que é uma das bibliografias de Bert Hellinger, e deixo uma frase aqui que contextualiza o que eu vou falar. Hoje em dia há uma frase muito comum: ter razão ou estar em paz. O que é isso dentro da visão sistêmica de Bert Hellinger? Este curso de constelações familiares que eu estou fazendo com a professora Isabela Oliveira veio acrescentar muito a essa minha caminhada. Através dos ensinamentos de Bert Hellinger, pude perceber que a nossa vida está intrinsecamente ligada ao nosso sistema familiar, atual e ancestral, desde sempre. Isso traz um caminho para encontrarmos respostas para o sofrimento existencial que assola toda a humanidade. Inicio falando um pouquinho sobre o criador das constelações familiares, família Stelling, Bert Hellinger. Bert Hellinger nasceu em 16 de dezembro de 1925, em Lehmann, Baden, na Alemanha. Ele foi seminarista e se consagrou padre, professor, missionário católico na África do Sul, graduando-se aos 29 anos em educação universitária. Ele estudou Gestalt terapia e se pós-graduou voltando-se para um estudo clínico relacionado ao conceito do aqui e agora, ou seja, é aqui que se inicia o processo de criação da constelação familiar. Ele foi considerado um renomado terapeuta, criador de uma das técnicas terapêuticas mais resolutórias para conflitos familiares. Ele foi casado por 2 vezes e deixou todo o seu legado para sua segunda esposa, Sophie Hellinger. Além disso, ele deixa, após a sua morte, mais de 110 livros escritos e traduzidos em diversas línguas. Bert Hellinger morreu em setembro de 2019. Como nós podemos definir a constelação familiar? A nova constelação familiar, original Hellinger, família Stelling, é um procedimento de representação gráfica em que as pessoas são colocadas no espaço representando membros de uma família, de uma empresa ou de um produto, a fim de fazer uma leitura de uma dinâmica a partir destas pessoas relacionadas. Bert Hellinger trabalha com a fenomenologia. Pode ser considerado uma prática terapêutica que busca resolver conflitos familiares que atravessam gerações. Meu tema aqui, aquilo que atrai a minha alma na bibliografia de Bert Hellinger, se baseia no livro Conflito e Paz, que é um assunto bastante comum hoje em nós, nossos familiares, nossas comunidades no mundo. Para iniciar, precisamos entender o que Bert Hellinger designou como paz. O que significa paz no entendimento de Bert Hellinger? Significa que aquilo que estava em oposição, separado, se reencontra, ou seja, surge quando os opostos se reúnem. Significa também que aquilo que antes se excluía se reconhece mutuamente. Então, mais uma vez, o que estava separado se encontra. Significa que aquilo que antes se combatia, se feria e até mesmo queria se destruir, termina. Aquilo que surge quando acaba o conflito, quando acaba a guerra, e esta guerra acaba, não é quando um dos lados ganha, mas sim quando um percebe que ela já não vale mais a pena, onde a dor é muito maior e surge um luto comum entre as partes e uma nova humildade que leva ao movimento de paz e de amor. Então, eu te pergunto, aonde começa a paz? Aonde começa a paz? Essa grande paz. Ela começa quando termina a vontade de extermínio, quando o indivíduo reconhece que existem seres humanos melhores e piores. Todos estão envolvidos de alguma forma. Nesse sentido, nós somos todos iguais. A grande paz começa com o reconhecimento da igualdade, quando abrimos mão da inimizade. De onde vem esse movimento? Esse movimento de paz? Ele vem de Deus, de um poder superior. A filosofia de Bert Hellinger nos ensina como ir purificando nossas imagens internas que não estão em sintonia com a realidade. Não falando de purificação como algo sujo que precisa ser limpo, mas sim de se ter uma outra visão em alguns casos. E conflito? O que seria conflito? Conflito é aquilo que vem da vontade de extermínio. Eu preciso acabar com algo ou com alguém para que o conflito termine. Todo grande conflito pretende remover algo do caminho, alguma coisa, alguém, algo, uma ideia, uma cultura. Por trás da vontade de extermínio existe a ideia de sobreviver, uma vontade natural que temos de sobreviver. Por exemplo, nós sacrificamos uma planta, um animal,
para podermos comer e sobrevivermos. Nós podemos evitar o conflito? O que você acha? Não se pode evitar o conflito, pois a vida e a morte andam juntos. Não temos como evitar este conflito. Os conflitos asseguram a nossa sobrevivência, assim como o contrário, e colocam em risco também em nível pessoal e coletivo. Como que nós nos sentimos em conflito e gerenciados por um coletivo? Através da ordem jurídica, que se baseia no que a sociedade estabelece como conceito e no medo da punição. Se adequa com o tempo e busca ordenar os conflitos, trazendo alguma solução. Em uma ordem também imposta pela força, o conflito e a luta, a ordem jurídica coloca limites para o conflito. A vontade de extermínio se desloca configurada em disputas políticas, científicas, ideológicas ou culturais, como vemos atualmente a guerra da Ucrânia e da Rússia, e na polarização da política hoje na América Latina, principalmente, na maioria das nações e no Brasil neste momento. Não há como evitar o conflito. Então, como podemos nos proteger dele? Administrando-os, além da ordem jurídica, com base nos ensinamentos de Bert Hellinger. O que acontece na constelação familiar? Como podemos ajudar alguém que nos procura para resolver um conflito, seja de ordem familiar, através da constelação familiar? O que pode se processar, o que realmente acontece dentro de uma constelação familiar, quando damos aos representantes tempo e não interferimos? Quando estes representantes vazios de intenção, totalmente sem intenção, se colocam a serviço, podem se permitir ser movidos por este campo, esta corrente, por esse fluxo de consciência, que, como podemos perceber no campo da consciência e suas múltiplas dimensões, e através desses movimentos livres, vão conduzir sempre a uma reunião daquilo que estava separado, num outro nível. Essa informação inconsciente vem à tona à consciência coletiva, se apresentando neste nível e em outro nível, além de todas as diferenças, além da moral e além da repetição instintiva e transgeracional. A constelação enriquece em muitas áreas do conhecimento, quando respeitada a característica de cada trabalho, na área educacional, na área jurídica, nos conflitos familiares, que a ciência ainda não sabe o que é, aquilo que chamamos de consciência. Para falar de como lidamos com os conflitos, necessariamente teremos que falar do que a sociedade designa como moral. Muitas pessoas dizem, eu sou melhor, eu sou bom e o outro é mau. O que significa isso na prática? Quem se considera melhor afirma, eu tenho mais direito de pertencer do que você. Você tem menos direito de pertencer do que eu. Ou até mesmo, você não tem o direito de pertencer. Isso é o que se chama moral. Nela estão as raízes de todos os grandes conflitos. Este sentimento, essa compreensão que exclui aquilo que é diferente de mim, de minha família, de meu grupo, de minha nação, de meu povo, de minha cultura, que reporta a primeira lei das ordens do amor, o pertencimento. Quando acontecem os conflitos, sejam de que natureza forem, o que aparece primeiramente é a necessidade de justiça. Aí vem à tona, novamente, as ordens do amor de Bert Hellinger, principalmente a do pertencimento, equilíbrio e compensação. Uma necessidade de equilíbrio entre dar e receber, entre os ganhos e perdas. Essa necessidade é conhecida como necessidade de justiça e está intimamente relacionada às trocas humanas e à necessidade de compensação e equilíbrio das trocas humanas no dar e receber, no ganhar ou perder. Há sempre consequências diversas, as mais variadas quando se trata de pequenas ou grandes perdas e danos. De um modo geral, naquilo que é bom, um pouquinho mais. Naquilo que é ruim, um pouquinho menos. E então surge aquilo que se denomina a vingança. Quando uma pessoa se vinga, ela está dando um pouquinho mais. Ou um pouquinho mais com raiva, um pouquinho mais com ódio. E aí então os conflitos, danos e sofrimentos aumentam e chegam a um ponto onde nada mais importa. Então o que resta é as partes envolvidas chorarem juntas, ou seja, passarem por um processo de luto conjunto por aquilo que perderam, que ambos perderam, neste processo vicioso que a necessidade da justiça levou. A cada um, à sua maneira, a separação, uma cisão profunda dentro de uma família, entre povos, entre culturas. A vingança seria um pretexto para a necessidade de justiça? A justiça realmente existe? Será que não estamos fazendo valer a vontade de extermínio em nome de uma suposta justiça? Justificando a vontade de extermínio? Existe uma nova saída para isso? São inúmeras as perguntas que esse tema nos propõe.
Mas somente através de uma nova compreensão, que é o que Bert Helling nos propõe, um amor especial, o amor do espírito. A ideia é que existe uma justiça imparcial a respeito da escultura, onde vemos uma mulher com os olhos vedados. A ideia de um ídolo. É possível uma justiça sem essa venda nos olhos, mas para isso é necessário olhar para este outro amor que Bert Helling nos ensina. Sermos capazes de nos despir das vendas, de nossas ideias preconcebidas, de nossos preconceitos, de nossa identificação, com a sua consciência e da compreensão de justiça como sendo algo possível, ou da justiça como um motor para o extermínio, para o assassinato, para tirar do outro o direito de existir da maneira como ele é. Não é fácil. O que Bert Helling nos convida é uma transformação muito radical. Muitas pessoas não têm ideia do contexto que Bert Helling fala, de suas obras, de sua profundidade, ou mesmo entende parcialmente o que ele diz, a partir de ideias anteriores e de cultura vigente, não conseguindo alcançar a dimensão a que ele propõe. Podemos nos libertar da necessidade da justiça? Provavelmente não, pois ela está intimamente relacionada à necessidade de equilíbrio e de compensação. Mas podemos, quem sabe, olhar de maneira diferente para quem nos ataca? Para aquilo que para nós é difícil de aceitarmos? Talvez, se for algo mais fácil, mais próximo, nas pequenas coisas do cotidiano. E a maioria dos conflitos que a gente olha hoje começam com a paz no seio da família, onde primeiramente começam os nossos conflitos. Na família. Quando na família que foi reprimido, quem tem o direito de existir, o que foi excluído, passa a ser integrado. Aqueles que envergonharam a família passam a existir como qualquer outro. Despede-se da ideia de ter melhores ou piores dentro da família. Existe um todo na família. O acolhimento deve estar focado justamente naqueles que são excluídos, porque são considerados feios, maus, mal-sucedidos, doentes, ou o que quer que seja. A paz vem através de um movimento completamente contrário do que normalmente a nossa consciência moral imagina. Por exemplo, se todos andarem assim direitinho como a família, ou a lei, ou a sociedade quer, nós teremos paz. A paz vem de você deixar o outro diferente ser como ele é, aceitar o que cada um é, assim como são. Não é o mais simples, é um caminho que exige uma mudança de postura, uma abertura para uma mudança de compreensão sobre a vida. Quem quer servir à paz expõe-se ao difícil, a algo dolorido. Dar um lugar para todos que pertencem à família expõe-se àquilo que é difícil para mim, mesmo aquilo que é doloroso, e damos um lugar a todos que pertencem à família ou à sua história de vida. A pessoa que magoou você é um desafio. Desafio de reconhecer e amar o outro como igual. Até aquele que te magoou profundamente, como um ex-marido que não paga a pensão dos seus filhos. Através da paz na família, eu estendo essa paz a outros círculos, à sociedade. Para concluir, queria dizer que através deste estudo, Bert Helling nos direciona a observarmos com integridade as nossas imagens interiores, pois podemos ver que os conflitos começam em nós, em nossas caixinhas armazenadas de dor, de padrões, de crenças limitantes, que são armazenadas ao longo da vida e até provenientes da nossa transgeracionalidade. O conflito começa dentro e se exterioriza, causando estragos aqui fora. Algo dentro de mim que eu não aceito ou não acolho. Aí projeto isso aqui fora. O outro representa isso. Então existe o conflito interno, existe o conflito externo. E a paz pode surgir quando dentro de mim, em primeiro lugar, todas as emoções, todos os sentimentos, todas as necessidades, tudo que pulsa na vida, erótica, de morte, emoção de medo, de raiva, de dor, de alegria, quando sentem-se culpados por sorrir, por serem felizes. A paz começa quando tudo dentro de mim tem o mesmo direito de existir. Então, quando eu alcanço essa plenitude interna, este dar a mim o direito de pertencimento, assim como eu sou, não significando que eu não possa mudar meus sentimentos, meu jeito de ser, tudo começa pela aceitação e depois passarmos por uma transformação, mas já sem querer eliminar, mas sim melhorar como indivíduo participante de um círculo familiar, de uma sociedade em constante mutação. Bert Helling nos convida ao amor do espírito. O amor ao próximo seria o amor do espírito, a que Bert Helling faz menção em suas obras. Aquele amor que ama o outro como ele é, que se alegra com o outro como ele é. Quão exigente é esse amor ao próximo? Começa com amor próprio, pois como vou amar o outro se não amo a mim mesma? Com todas as minhas emoções, sentimentos, com tudo que sou, eu posso amar todos os meus desejos, sejam eles mais pecaminosos, meu lado triste, alegre, pervertido, certinho ou não. Começa tudo com o que eu sou e o que tem dentro de mim. Só assim eu posso amar o próximo. O importante é praticar este outro amor.
O que então se oporia, o que me impede de ter este amor ao próximo, este amor do espírito ao qual Bert Helling nos convida? O julgamento. Estabelecer que algo é certo ou errado, melhor ou pior, onde colocamos uma fita métrica para medir e analisar o outro, para o inserirmos em nosso convívio ou não. Quem julga o outro precisa temer ser julgado, pois quando você julga o outro, você aponta um dedo para o outro e 3 deles estão voltados para você. Quem diz que aquilo que eu aponto no outro não tem dentro de mim? Não tive aquele amor maduro ou indulgente que diz o outro que julga. Por que você está fazendo isso? A gente julga mesmo sem saber o porquê aquela pessoa está agindo daquela maneira. Todo julgamento é, em última instância, arrogante. Eu sou melhor, eu sou diferente, eu estou certo e seu jeito é que é errado. Perde-se aquela igualdade, aquela equanimidade essencial de todos os seres e aí começam os conflitos internos e externos. Um julgamento geralmente determina aquilo que vale a pena existir, aquilo que não pode existir. E aí, novamente, nós vemos a vontade de extermínio que gera o conflito. Em última instância, o julgamento se assemelha a um assassinato. Quem julga se coloca acima da vida e do destino do outro. Determina quem é digno ou não. Determina quem tem o direito de existir ou quem não tem o direito de existir. Quem determina quem tem ou não o direito de existir? A própria natureza. Este poder superior que coloca os limites transformando. Nós vemos, por exemplo, o homossexualismo não tem o direito de existir. Há um tabu, um preconceito a respeito do homossexualismo. Mas aí a própria natureza, a vida, coloca limites, fazendo com que os homossexuais não tenham como procriar. Do lado oposto ao julgamento, encontramos o amor ao próximo, o amor do espírito, que é humilde em relação a este algo maior, que permite que tudo seja assim como é. Este amor fica mais fácil quando vemos o outro vinculado à sua família, ao seu destino, à sua consciência particular. Eu me coloco no meu lugar diante da grandeza do universo e me vejo vinculado não somente à minha família, ao meu grupo, a essa consciência restrita, mas também vinculado a forças inconscientes que fazem parte da minha história, de uma história distante que não temos acesso, pois outras 8 gerações influenciam ao que acontece no presente. É como um iceberg que tem apenas 10, 15% para fora e todo o que está enterrado no oceano é o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, que faz parte de tudo aquilo que eu carrego através da transgeracionalidade. Ao nos permitirmos que tudo seja como é, acontece um respeito ao outro, que nos poupa de esforço, de conflitos, de dificuldades, de colocar uma energia em algo que não cabe a nós. De tirar o direito do outro de existir, eu posso tirar o direito do outro existir assim como ele é. Este respeito nos devolve a nossa força para que possamos lidar com nossos destinos, nosso livre-arbítrio, em última instância com a nossa própria morte, ao invés de estarmos preocupados com o outro. Eu agradeço a atenção e me coloco à disposição para discutirmos mais sobre essa grande paz. Que a paz esteja com vocês.